Bem-vindo ao canal Assembleianos, o seu espaço de fé, aprendizado e fortalecimento espiritual. Se você busca crescer na palavra de Deus e aprofundar seus conhecimentos, esse canal é para você. Então, já se inscreve para ser avisado dos estudos e pregações que disponibilizamos aqui, porque é dessa forma que sabemos se esse canal está edificando e abençoando sua vida. Agora, anota tudo. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema fundamental para a nossa caminhada cristã. Vamos juntos entender mais sobre esse assunto e como podemos crescer cada vez mais em graça e sabedoria. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode tomar assento, meus irmãos. Eu convido a amada igreja, Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo de número 8. E com a ajuda do Senhor eu quero falar alguma coisa nesta manhã para os irmãos. Palavra de Deus, graças a Deus, conhecida e muito bem conhecida por todos nós. Tem aqui uma epígrafe que diz: perseverando no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Eu acho muito edificante e extraordinário o livro de Hebreus, escrito cerca de 70 anos depois de Cristo, aproximadamente isso. Muitos eruditos destacam que foi o apóstolo Paulo o escritor deste livro, porém outros destacam que foi Lucas, ajustando melhor o seu perfil de escrita. Mas uma coisa é certa, que quem escreveu Hebreus, escreveu na plenitude do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, com entendimento, com revelação do céu, com autoridade apostólica, porque é muito profundo o que está escrito aqui no livro de Hebreus. O escritor, ele procura fortalecer os seus leitores. Ele dá uma injeção de ânimo àquele povo que estava desanimado. Ele orienta também eles a manterem firme a sua confissão de fé até o fim. Hebreus contém 3 divisões principais. A primeira, Jesus, poderoso Filho de Deus, é declarado maior do que os anjos, maior do que os profetas e maior do que Moisés e Josué. Que coisa linda! Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui, reunidos aqui na presença dEle, ouvindo Ele falar conosco, através da Tua Palavra, nos enchendo de graça, nos orientando a nós continuarmos a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Ele apresenta Jesus como sumo sacerdote, mostrando também o seu caráter, seu ministério e a sua perfeição, aleluia. Admoesta os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Isso não mudou. Ele continua nos orientando a nós perseverarmos nessas coisas, na santidade, na fé, porque sem fé, irmãos, está escrito aqui em Hebreus, é impossível agradar a Deus, principalmente para uma plena de obreiros, para nós que estamos trabalhando para Jesus. Sem fé nós não conseguimos fazer nada, nós temos que praticar a nossa fé. E quando nós começamos então a ler aqui, há uma série de advertências que enche o nosso coração. Ele diz assim: portanto nós também, o que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. O escritor estava dizendo, e no capítulo anterior ele estava falando da fé e dos heróis da fé.
Ele começa no capítulo 11 dizendo sobre a fé. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso já é loucura para muita gente, esperar algo que você não vê, esperar algo que você não conhece, mas é o que Deus faz na vida daquele que serve a Ele. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele vai fazer. Você não está sentindo, mas você sabe que vai acontecer. Aleluia. Ainda que o inferno queira impedir, mas a fé é isso. O inferno quer impedir, mas a minha fé diz: o inferno vai recuar, Jesus vai dar vitória e eu vou conseguir fazer a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então ele fala isto. Portanto, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, porque os heróis da fé deixaram testemunho tremendo. Ali é uma relação grande: Abel, Caim, o que fez, Abraão, Noé. E ali nós vemos no capítulo 11, eu não quero me deter nisto, o que aqueles homens fizeram e foram usados por Deus na mesma condição que nós, nos mesmos sentimentos, nas mesmas fraquezas muitas vezes, mas eles fizeram e deixaram testemunhos tremendo para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também nós, a igreja hoje, nós estamos também rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Quando eu olho aqui, eu mesmo aqui, a minha pessoa, eu olho para os irmãos, e se eu chamasse cada irmão aqui para vir testificar, cada um tem aqui um testemunho tremendo do que Deus fez no passado, do que Deus está fazendo no presente e na sua vida. Nós estamos rodeados de testemunho aqui, e se fosse perguntar quantos milagres Deus operou na tua vida, para que você, obreiro, para que você, pastor, estivesse aqui nesta manhã, aquele que está me ouvindo talvez na rede social, que está ouvindo e sabe o milagre que Deus operou para que você estivesse aqui salvo, lavado, remido no sangue de Jesus e fazendo alguma coisa na obra de Deus. Aleluia. Então nós estamos rodeados de milagre, rodeados de libertação. Quantas libertação, transformação que o Senhor tem feito e operado em nosso meio, nos nossos dias. Isso nos rodeia. Quanta salvação maravilhosa, porque nós somos escolhidos pelo Senhor. O Senhor que nos escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Você está aqui porque houve uma guerra para você estar aqui. O diabo não queria te deixar, irmão. Hoje você é um pastor, hoje você é um obreiro, hoje você é um crente na pessoa bendita de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos rodeados disso, desses testemunhos. Aleluia. Estamos rodeados de cura. Quantos foram curados aqui? Quantos receberam o milagre de cura? Quantos eu mesmo posso dizer que trago no meu corpo a marca de cura do Senhor? Quando o Senhor me curou um tumor, aleluia, que fazia alguns anos que eu carregava aquilo, mas um dia num culto eu fui para frente, um pastor orou e daquele dia em diante nunca mais aquele tumor secou, saiu, e eu glorifico a Deus nesta manhã. Isso é testemunho que Deus está operando também nesses últimos dias. Aleluia, glória a Deus. Testemunho de regeneração, aleluia. Se bem que estão querendo acabar com isso na igreja. Já não se fala mais de transformação, já não se ensina mais regeneração, já não se fala mais de batismo com o Espírito Santo, mas aqui nós falamos, aqui nós pregamos, os nossos pastores, o nosso ministério ainda dá ênfase a essas doutrinas que são fundamentais para o crescimento do espiritual dos crentes, o crescimento espiritual de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, não temos desculpa nenhuma de dizer: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo. Quantos pode glorificar e exaltar o Senhor? Mas o escritor continua aqui, e aí vem algumas advertências que eu quero falar nesta manhã. A primeira coisa que ele diz assim: deixemos todo embaraço. Embaraço, irmão, é a pior coisa que tem na vida de um homem de Deus, na vida de uma pessoa. E a Bíblia está dizendo: deixemos todo embaraço. E tem muita gente se embaraçando com muitas coisas. Tem muita gente andando em campo minado. E nesta manhã eu venho trazer uma mensagem, irmãos. Vamos deixar muita coisa de lado. Tem muita gente perdendo a moral porque tem se embaraçado com as coisas deste mundo. Tem muita gente perdendo o nome. E a Bíblia diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Aleluia. É bom preservar o nome que nós temos, principalmente eu e você, porque tudo que está em nós, tudo que acontece em nós é para a honra e glória do nome de Jesus. O meu nome, o teu nome reflete o nome de Jesus.
Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Deixamos todo o embaraço. Nós estamos vendo aí pessoas perdendo a família, porque está embaraçado, perdendo o ministério, pior ainda, perdendo a salvação, essa tão grande salvação que o Senhor ganhou com nós, pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Tem muita gente perdendo. Essa tal de internet tem destruído muitos obreiros, muitos pastores, muitos irmãos. Nós estamos vendo os escândalos que está por aí, mas eu quero dizer uma coisa: ainda há um povo com a bandeira hasteada do Evangelho, dizendo aqui não, eu não me embaraço com as coisas desta terra, aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dando um conselho para Timóteo, ele orienta Timóteo com muita propriedade e amor. Ele diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, aleluia. Esse conselho continua, irmãos, soando na vida daqueles que temem ao Senhor. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça, orabacai, oxuriandedabanai, com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quantos estão guerreando aqui? Aleluia, esta guerra. Quantos estão aqui guerreando? Aleluia, esta guerra. Então nós não podemos se embaraçar com os negócios desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Há uma coroa, aleluia, há uma coroa. E quando eu penso, irmão, que é uma coroa, aleluia, eu fico mais fortalecido, porque, aleluia, o Senhor não quer que ninguém roube a tua coroa. Ela já é tua, a coroa já é nossa. Eu tenho uma coroa, você tem uma coroa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Tem muita gente perdendo isto com a internet, rede social, estão se embaraçando com essas coisas. Mas nesta manhã, aleluia, glória a Deus, a palavra diz: foge da aparência do mal. Foge, corre, foge da aparência do mal. Isso refere-se a abster-se de tudo que possa dar impressão de que se está envolvido em algo errado ou imoral, mesmo que não esteja. Mesmo que não esteja, foge, não dê lugar. Foge, foge, orabacai, foge. É ordem do Espírito Santo nesta manhã. O Senhor falava forte ao meu coração sobre isso nesta manhã, aleluia. Foge, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abrindo aqui um parênteses: ninguém é mais forte do que ninguém aqui se o Senhor não estiver conosco. Ninguém é mais forte, irmão, aqui, aleluia, porque se o Senhor não estiver convosco, irmão, é difícil suportar as tentações. Aquele que está em pé, diz a Bíblia, olhe, cuide para que não caia. Aleluia. Você está em pé, levanta a tua mão nesta manhã, glorifica a Deus porque você está em pé, e ore por aqueles que caíram aí, que têm estado prostrado, para que o Senhor tenha misericórdia e levante novamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas você está em pé? Ah, irmão, agradeça a Deus. Ninguém é forte, a nossa fortaleza é Deus. O Senhor é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, Ele é socorro. Está necessitado, Ele é socorro. Está precisando, Ele socorre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foge. E ele diz assim: deixemos todo o embaraço. E a sequência deste versículo me chama muita atenção, porque ele fala de algo: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está aqui, está ali, está em volta, está na frente, está atrás. O pecado te rodeia, não dá para brincar com esse negócio. O pecado está à porta, nos rodeia. Está dizendo aqui a palavra, aleluia, como o pecado nos rodeia, está nos rodeando tanto a cada dia como uma nuvem, mas também estamos rodeados da graça de Deus.
A graça de Deus, ela é abundante na nossa vida. Todo dia ela está sendo derramada no nosso coração. Quantos recebem a graça de Deus aqui todo dia? Todo dia o Senhor derrama uma porção da graça. Tem graça, tem graça. Graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que eu estou ministrando aqui. É pela graça que Deus orientou o pastor para que eu trouxesse uma palavra de Deus nesta manhã. Tudo pela graça. O pecado nos rodeia, mas a graça nos guarda. Arabacante da Baixai, Oribecante da Baixuriante da Baixai. Glória a Deus, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí o pastor Rafael passou por aqui. E corramos. Isso aqui tem um mistério muito grande. Porque correr, irmão, com paciência, tem que ter graça. Porque a graça também é um fruto, eu creio, do Espírito. É a graça, é um favor imerecido, aleluia. Ninguém merece, mas a graça faz com que você corra, aleluia, com paciência. Então eu corro com paciência. E o que é isso? É um mistério que cada obreiro, cada crente, cada irmão tem que entender. Como é que você está andando, como é que você está correndo. Tem hora que Deus manda você correr, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que ir para a direita, para a esquerda. Mas o fim, irmão, é a graça que está conduzindo a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, corramos com paciência, aleluia. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui é um mistério muito profundo, porque Paulo, ele vai ensinar, irmãos, que isso aqui é como um atleta, aleluia, não é isso? Só que aqui todo mundo é vencedor, só vai perder quem quer, só vai perder quem olhar para trás, porque Deus não se agrada de quem olha para trás, não. Ele fala, toma a tua cruz e segue, não olhe para trás, vai fazendo a obra, vai com paciência, você vai conseguir. Urabacante da Baixai, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ah, irmãos, que coisa linda. A carreira, corramos com paciência, a carreira que nos está proposta. E eu gosto de pensar sobre essa proposta, porque Deus fez uma proposta, irmão, para mim, que não merecia nada, irmão. Urabacante, não merecia estar aqui, mas a graça me trouxe aqui. Eu não merecia, irmãos, estar aqui, mas a graça me trouxe aqui, aleluia. A graça tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu vivo milagres desde que eu levantei a mão para esse Jesus maravilhoso, aleluia. A graça tem me trazido aqui, aleluia. E é uma proposta, participar de uma proposta. Coisa linda, quando você participa de uma proposta, né? Quando você vai participar de uma proposta, de uma concorrência, de algo empresarial, alguma coisa assim, você vai ter concorrente. Aqui não. Aqui Deus te faz uma proposta, ela é uma proposta sua, você já ganhou a proposta, você ganhou, não tem problema, porque já está pago o preço, Jesus já pagou o preço, a proposta está paga. Só tem uma proposta de bênção, aleluia. Esta proposta, ele ainda propôs, aleluia. Ele não está obrigando ninguém, aleluia. A carreira que nos está proposta. Então vem aqui, Anderson, eu te propus uma proposta, eu vou te ajudar a chegar lá. A carreira é um pouco longa, você tem que andar com paciência, mas a minha proposta para você é o seguinte: eu vou te levar até lá e você vai chegar lá no céu, sim. Aleluia, Arabacai, oh glória a Deus. Então o Senhor nos fez uma proposta, aleluia. E eu valorizo muito essa proposta. Você valoriza muito esta proposta? Qual é a valorização desta proposta vitoriosa? Uma proposta que já está ganhando. Não tem concorrente para mim, não tem concorrente para você. Eu tenho um adversário, mas não é concorrente. Ele já é derrotado, ele já foi derrotado. Jesus já derrotou o nosso oponente. A proposta é vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está derrotado, o concorrente dessa proposta, aleluia. Jesus já pagou o preço, ele não tem o que fazer, mas ele vai tentar impedir que você cumpra este propósito desta proposta. Mas nesta manhã, há uma palavra de Deus para o teu coração. Não despreze, não largue a proposta que está proposta para todos vocês, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, ele vai continuar aqui nos dando uma bússola, olhando para quem?
A pergunta é: para quem você está olhando? Para que eu estou olhando? Tem muita gente olhando para o homem, tem muita gente olhando para um político, esperando alguma coisa. Tem muita gente olhando, irmão, aleluia, para outras coisas, mas a orientação bíblica é olhando para Jesus, aleluia. E que Jesus que é esse? Primeiro, autor. Esse é Jesus, ele é autor, ele mesmo fez, ele mesmo estipulou, estabeleceu, aleluia. Ele é o autor, aleluia, e consumador, ou seja, ele fez e consumou, está feito, acabou. Eu sou o autor, então eu tenho que olhar para ele, aleluia. Pare de olhar para cá, para lá, olha para ele, aleluia. É dele que vem a vitória, é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem o teu sustento. Arabacante da balai. Oh, glória a Deus, aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Da fé. Porque, irmão, o mundo, todo mundo tem fé. Tudo quanto é religião, irmãos, as pessoas acreditam naquilo e tem fé naquilo. Aí Jesus arrancou aquela fé errônea que nós tínhamos lá, aleluia, que eu não quero citar aqui, porque pode ter algum problema, mas ele arrancou aquela fé que estava tortuosa e falou: eu vou te colocar a fé verdadeira, aleluia, dentro do teu coração, essa fé que produz, aleluia, paciência, ainda que na tribulação. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 5, ele fala lindo, deixa eu ler com os irmãos aqui, porque veio no meu coração agora, Romanos capítulo 5, aleluia, ele vai dizendo: olha, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, aleluia, glória a Deus, a esta graça na qual estamos firmes, aleluia, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos o quê? Na tribulação. Você já pensou, irmão, o que eu vou ler aqui agora? Essa fé é linda, porque nós gloriamos na tribulação. Tribulação vai falar de dificuldade, tribulação vai falar de luta, tribulação vai falar de dificuldade, irmão. Mas ele diz assim: nós também gloriamos nas tribulações. Eu estou dando glória, eu estou pregando aqui, mas você não sabe a tribulação. Não quero saber, eu estou dando glória, eu estou pregando a palavra de Deus, sabendo que a tribulação que eu estou passando, ela produz. Você crê que vai produzir nessa manhã? Ela produz, aleluia. E o que é que ela produz? Paciência, que é a carreira que você está proposta para você correr com paciência. Aleluia. Então muitas vezes nessa corrida tem tribulação, mas a tribulação é para produzir paciência, para que eu e você possamos alcançar o alvo estabelecido por Deus. E a paciência produz o quê? A experiência. O pastor Rafael estava falando aqui, tem muita gente aí, irmão, sem experiência nenhuma, de vida, de nada, querendo, irmão, querendo ter nome, irmão, mas não teve tribulação. Tribulação que o Senhor observou, que gerou paciência, que gerou experiência, e que a experiência, a esperança, e a esperança, diz a Bíblia, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Isso é fé. Essa é a fé que Jesus colocou no nosso coração, que o diabo não pode fazer nada, que tem muita gente que olha para você e não entende como é que pode estar passando essa tribulação, e tem essa paciência, ainda está dando glória a Deus, ainda está fazendo a obra. Sabe o que é isso aí? Já é a experiência, já é a paciência, já é uma esperança firmada. Eu tenho esperança. Sabe qual que é? Que Jesus vai arrebatar a igreja ainda hoje, nesta manhã. Quantos têm essa esperança? Glorifique o Senhor. Abacante da banai, na baixai. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora aqui, irmãos, é interessante que tudo que Jesus, como Deus Pai, aleluia, é tremendo, porque Jesus foi como nós, e a proposta que o Pai fez para ele é tremenda, porque fala assim: olha, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o Pai chama o Filho e faz uma proposta, em toda a sua glória. Jesus, em toda a sua glória, ele estava na glória,
com o pai: filho, vem aqui, eu tenho uma proposta para te fazer dentro do nosso plano de salvação lá embaixo. E Jesus sente um gozo, ele sente uma alegria. Numa dimensão micro, é mais ou menos micro mesmo. Estou usando aqui uma dimensão talvez muito pequena, mas é quando o pastor chega para você e fala assim: olha, você vai dirigir aquela congregação pequenininha assim. Aí Jesus sente um gozo, e o obreiro crente, ele sente um gozo, ele sente uma alegria. O pastor está mandando, eu vou lá. Eu vou lá porque vai acontecer algo extraordinário naquele lugar. Não importa o tamanho. Irmão, pelo gozo que lhe estava proposto, olha que coisa linda, aleluia, não é? Pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Ele sentiu gozo, ele sentiu alegria. Ele sentiu algo: não, pai, eu vou, aleluia, essa é a proposta, eu vou, aleluia, glória a Deus. E ele foi, irmão, desprezando a afronta. E tem gente brigando com o crente, tem gente brigando com as pessoas, tem gente aí brigando. Alguém falou alguma coisa, já sai brigando. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de comunhão. Pastor tem que ter comunhão com a ovelha. Pastor tem que entender, aleluia. E quando o pastor é afrontado, que ele ora, Deus trabalha, aquela pessoa vem pedir perdão para o pastor, porque aqui trabalha o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes você foi afrontado, mas recebe esta palavra: aquele que te afrontou, se você orar, o Espírito Santo vai tocar no coração dele, ele vai vir pedir perdão, e vai estar tudo em paz, e a igreja continua marchando. Você crê nisso? Jesus suportou aquelas afrontas que os irmãos sabem, aleluia. Ele, na verdade, ele não suportou, ele desprezou. Suportar uma coisa, desprezar outra, eu não quero nem saber. É igual o pastor José, ele já falou várias vezes: deixa aquele povo para lá, vamos continuar nessa caminhada. Quantas vezes eu vi o Senhor falar isso? Naquelas guerras tremendas: irmão, vamos continuar orando, vamos continuar fazendo a nossa parte. E sempre a vitória chegou para o nosso ministério e para a vida do nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente, irmão. Despreza a afronta. Se alguém chegar para mim e falar assim: eu estou suportando, você não tem que suportar nada. Despreza a afronta e continua a tua caminhada, porque Deus vai dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas esse negócio funciona. Funcionou com Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: suportou a cruz, desprezando a afronta, e agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Ele tem muito mais poder, ele tem muito mais autoridade, ele tem muito mais glória agora do que tinha antes. Você pode glorificar a Deus. Despreza a afronta, Deus vai te levar. Despreza a afronta, Deus vai te conduzir. Despreza a afronta, Deus vai te levar em lugares mais altos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou me lembrando aqui do que eu passei algum tempo atrás, quando nós começamos a obra ali do templo sede, na orientação dos nossos pastores. E estávamos ali, já tínhamos feito a terraplanagem, tirado mais de 200 caminhões de terra. Eu estava levantando um muro de arrimo, porque começou a ter alguns deslocamentos de terra. E de repente eu estava aqui no Belém, estava indo embora. Um obreiro me liga e fala: pastor, aconteceu aqui algo terrível. O que aconteceu? Caiu aqui o barranco e soterrou um irmão. E o irmão está soterrado aqui, e chegou os bombeiros, e chegou a defesa civil, e chegou a polícia militar, a polícia ambiental, não, tudo quanto é tipo de polícia, lá na cidade de Caieiras, e chegaram ali naquele lugar, e eu fui na marginal orando, e falei: Jesus, agora acabou tudo. E quando eu cheguei, irmãos, tudo cercado, helicóptero voando. Eu sei que a maioria dos irmãos sabe disso. A Record anunciando. Irmãos, esses camaradas são endemoniados, porque tinha um soterrado, eles falaram que tinha mais de 10. E eu cheguei, irmão, parei meu carro longe e vim andando, irmão, carro de tudo quanto é tipo de autoridade. E uma primeira coisa que um vizinho lá falou foi o seguinte: essa obra agora vai parar, porque está tudo irregular.
Eu passei, ouvi aquilo, cheguei e olhei de cima da plataforma, olhei lá embaixo, irmão. Meu Deus do céu, aquele monte de bombeiro, aquele irmão enterrado lá, porque a terra enterrou todo ele. Eu orei a Deus, liguei para o pastor, liguei para o nosso presidente: pastor, antes que o senhor veja esse negócio na Record, eu já vou informar o senhor. Mas o pastor falou: como é que está ele? Pastor, eu não sei, está enterrado. Pastor, ora. Pastor, vamos orar. Irmãos, e passa 20 minutos, fora o tempo que eu fiquei aqui na Marginal, passa mais 1 hora, eles conseguiram desenterrar ele, irmão. Levaram ele com vida, pegaram ele, levaram ele, puseram no helicóptero e levaram ele para o Hospital das Clínicas, irmão. E o boato era que ele estava ruim, estava morrendo, e eu fui para lá, para o Hospital das Clínicas, irmão, e cheguei lá. As afrontas foram muitas ali naquele lugar, irmão. Misericórdia. Eu estou falando de afronta aqui. Mas quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, fui ali, procurei ele no Hospital das Clínicas. Aquele irmão estava no melhor lugar do Hospital das Clínicas. Quando eu entrei lá, irmãos, ele estava deitado num quarto excelente. Ele falou: pastor, Deus guardou a minha vida. Ô irmão, pensa num obreiro que está lá não sei aonde e de repente ele volta lá para o céu dando glória a Deus. Quase que eu saí voando naquele lugar, porque Deus é fiel. Eu não bati boca com ninguém, eu só disse uma coisa: aqui está tudo certo, todos os projetos, todas as liberações, todas as certidões, nós não devemos nada, e a obra está lá, e em breve nós vamos já colocar o telhado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Chamei esse irmão para contar o testemunho outro dia, e ele foi contar o testemunho, muito simples. Ele falou assim: uma coisa eu sei, que eu tinha uma dor nas costas aqui, na coluna, que não tinha quem tirasse aquela dor nas costas, mas agora eu não tenho mais, porque Jesus me curou dentro daquele buraco. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Oh, glória a Deus, está lá servindo a Deus, irmãos, glória a Jesus, e nós estamos trabalhando, e o nome de Jesus sendo glorificado, sendo exaltado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu prosseguir aqui, que eu quero já terminar, indo para o fim, aleluia. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção, não vai dar para concluir o que eu tenho, mas eu quero findar aqui. Ele escreveu assim, depois de tudo isso: considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E a pergunta que veio a mim, se você quiser tomar para você também, pode tomar: qual é a consideração que eu tenho por Jesus? Considerar é obedecer, considerar é respeitar, aleluia. Considerar, irmão, no contexto nosso é glorificar, é exaltar, é bem dizer, é trabalhar, é obedecer, aleluia. Como é que você tem considerado esse Jesus maravilhoso? Qual é a consideração que nós temos por esse Jesus maravilhoso? Aleluia. Orabacai. Considerai, pois, aquele que suportou. Aí isso é individual, porque ele suportou por você, ele suportou por mim, olha só. Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, aleluia, para que não, primeira coisa, tem muita gente fraca hoje, fraco na fé, porque não considera Jesus como tem que considerar, vai enfraquecendo, irmão. E depois que enfraquece, a queda é fácil. Mas que nesta manhã nós possamos fazer uma reflexão mesmo de como nós estamos considerando Jesus, de como nós estamos considerando a palavra, de como nós estamos considerando o Evangelho, de como nós estamos considerando o ministério que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você está considerando isso? Aleluia, glória a Deus. Para que não enfraqueçais, seja fortalecido nessa manhã.
aleluia. Seja fortalecido nesta manhã, eu repito. Olha só, tem gente que vai enfraquecendo e depois ele fala assim: desfalecendo em vossos ânimo. Morreu, já não tem mais ânimo de nada. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo assim: fortalecei-vos. Receba fortalecimento de Deus segundo esta palavra. Considere Jesus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores, obreiros, nesta manhã ouça a voz de Deus nesta manhã por este servo humilde do Senhor. Considera Jesus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, na tua vida, na nossa vida, e que o mundo veja que verdadeiramente há homens, mulheres de Deus que ainda consideram Jesus. Glória a Deus. Seja fortalecido nesta manhã, aleluia, pelo testemunho do Senhor. Não pare, vai até o fim, aleluia. Não pare, o Senhor nos chamou para correr a carreira com paciência. Nós vamos chegar até o fim. Tu, porém, vai até o fim, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Já compartilha com seus amigos e irmãos para que a palavra de Deus chegue a mais corações, e eu te vejo no próximo vídeo que separei para você aqui do canal.